Fala, criaturinha! Vamos falar nesse vídeo sobre o que é terapia ortomolecular, qual é a diferença dela para a medicina ortomolecular. Será que todo mundo pode fazer esse tratamento, essa terapia? Para que serve, afinal, a terapia ortomolecular? Já vou dar um spoiler aqui para você. A terapia ortomolecular eu acho ela incrível, porque ela é como se ela conseguisse prever o que vai te acontecer de doenças, de coisas ruins na sua saúde. Então você consegue tratar na raiz os seus problemas de saúde. Por isso que ela é maravilhosa. Mas fica nesse vídeo para você entender como que ela funciona. E antes da gente ir pro vídeo, eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Por quê? Porque o YouTube, infelizmente, ele não mostra os nossos vídeos, assim como qualquer outra pessoa, ele não mostra o vídeo se você não for inscrita no canal e se você não ativar o sininho. Então se inscreve no nosso canal, clica o sininho para você ser notificado toda vez que a gente colocar um novo vídeo no canal. Senão você não vai ficar sabendo que a gente colocou um novo vídeo. Outras pessoas vão assistir porque elas se inscreveram no canal e elas ativaram o sininho, então elas vão assistir o vídeo, você não vai, as pessoas vão melhorar a sua saúde e você não vai, sua saúde vai continuar do jeito que está. Então se inscreve no nosso canal e clica no sininho, beleza? Seguinte, a terapia ortomolecular, ela visa combater o estresse oxidativo, a oxidação, portanto, a liberação excessiva de radical livre no nosso organismo, assim como ela corrige o excesso de acidez no organismo e também da alcalinidade, que é muito mais comum você estar doente por excesso de acidez do que por excesso de alcalinidade, mas ela corrige os dois. A terapia ortomolecular também vai combater o excesso de radical livre e vai corrigir as deficiências de vitaminas, minerais, enzimas, aminoácidos e, consequentemente, vai combater a queda hormonal, o desequilíbrio hormonal. E aí eu falei uma palavra muito importante aqui, estresse oxidativo, radical livre. O que seria isso, estresse oxidativo e radical livre? Pense uma peça de ferro, um parafuso, por exemplo. Se você deixar ele no tempo, olha a palavra que eu usei, deixar ele no tempo, ou seja, deixar passar um tempo ali, deixar ele ao ar livre, onde ele vai receber ar, vai receber oxigênio através do ar e está ali exposto ao tempo. Então, vai ocorrer o que a gente chama de estresse oxidativo. Vai ocorrer a ferrugem. Aquele metal, ele vai oxidar. Aquilo ali que você vê no metal é o que acontece com você, só que por dentro. Então, o estresse oxidativo, a oxidação, ela é isso daí, é como se fosse um metal que exposta ao oxigênio e no decorrer do tempo vai haver a oxidação dentro do seu organismo, nas suas células, liberando os tais radicais livres. Radical livre é importante para a gente. Eu vou explicar aqui várias coisas que causam a produção de radicais livres. O problema não é o radical livre em si. Algumas coisas ruins causam a produção de radical livre e algumas coisas boas causam a produção de radical livre. Então o problema não é o radical livre em si, mas sim o excesso de radical livre. Isso sim vai causar um comprometimento do seu organismo, vai fazer você envelhecer mais rápido, vai encurtar a sua expectativa de vida, vai encurtar inclusive os seus telômeros ali a seu nível de DNA, que é uma coisa muito séria. Você é uma criatura um pouquinho mais avançada, então eu vou explicar certinho para você. A terapia ortomolecular, a medicina ortomolecular, combate o excesso da produção de radical livre, assim como combate o excesso de oxidação, o excesso de estresse oxidativo. O que faz então a gente produzir radicais livres? Algumas coisinhas comuns no nosso dia a dia de todo ser humano aí, alguns mais, outros menos, que é, por exemplo, consumo de pesticida, consumo de metais pesados, que vem através da alimentação, da água, produtos de limpeza, produtos de higiene, produtos do nosso dia a dia, shampoo, sabonete, pasta de dente, são coisas, perceba que são coisas do nosso dia a dia. Não é só, por exemplo, a pessoa que está exposta a uma carga maior desses elementos, por exemplo, um pintor. O pintor, ele mexe com tintas que tem mais produtos que fazem mal para a nossa saúde do que quem não mexe com tinta. Tanto tinta para parede, quanto tinta para cabelo, outros produtos químicos. Mas nós, meros humanos mortais que vivemos a nossa casa, a gente não se expõe a perigos maiores, ainda assim, através da água, que a gente consome água limpa, água potável, ainda assim, através da água, através da nossa alimentação, através do ar que a gente respira, a gente acaba consumindo coisas como pesticidas, metais pesados. Tem também, que ajuda a aumentar bastante a produção de radical livre, é o açúcar. Você que consome bastante açúcar, você que não faz low carb, você que consome bastante carboidrato,
você vai ter muito mais produção de radical livre do que pessoas que não consomem açúcar em excesso. E não é só açúcar que eu falo, não é só aquele açúcar branquinho ali que você encontra no saquinho, que na embalagem está escrito açúcar. Seja o açúcar demerara, ou orgânico, de coco, o que for, tá? Claro que açúcar de coco faz menos mal do que o açúcar refinado, açúcar cristal, mas continua sendo açúcar. Então, o açúcar causa um aumento na produção de radical livre, mas independente de ser um açúcar marronzinho, um açúcar branquinho, vai causar aumento de radical livre, é isso que eu quero dizer. O açúcar de coco faz menos mal, mas entre açúcar de coco e açúcar cristal, os dois açúcares, os dois vai aumentar a sua produção de radical livre. Então eu falei aqui pesticida, metal pesado, assim como fenobióis, por exemplo, quando você aquece um plástico, uma garrafinha plástica lá que tem a sua água, você deixa no carro essa garrafinha, bateu sol nessa garrafa, vai liberar esse elemento que faz mal para a sua saúde. Se você pega um alumínio, uma marmita que vem em alumínio, e aí você coloca no micro-ondas para esquentar essa marmita, vai vir elemento metal pesado, elementos ruins do alumínio para a sua comida. Então perceba que é meio difícil realmente a gente conseguir impedir a nossa contaminação por esses elementos que fazem mal para a nossa saúde. Então o estresse oxidativo está cada vez mais presente na nossa vida, no nosso cotidiano. Algumas pessoas se expõem muito mais a isso que outras, mas todo mundo está refém, infelizmente, desse tipo de elementos que fazem mal para a nossa saúde, que causam estresse oxidativo e que causam aumento de radical livre. Coisas como infecções a patógenos, seja vírus, bactéria, um protozoário, vermes, então aquela lombriga no seu intestino, tudo isso também aumenta a produção de radical livre. A exposição ao sol, algumas pessoas falam que a exposição exagerada ao sol, que aumenta também a produção de radical livre, mas a simples exposição ao sol também vai causar radical livre. Então, você vai ter um excesso a mais de radical livre se você ficar muito tempo ali exposto ao sol. Mas se você apenas ficar alguns minutos no sol, aquilo por si só, porque vai haver a produção da vitamina D, do hormônio D no seu organismo de maneira natural, mas aquilo ali, por mais que seja para apenas alguns minutos, também vai haver a produção de radical livre. E aí, como eu falei, o radical livre em si não é um problema, mas o excesso. Agora, se você tem a produção de radical livre pelo consumo de pesticida, pelo consumo de metal pesado, pelos elementos ruins, vamos dizer assim, que vem do seu shampoo, que vem da sua pasta de dente, que vem do sol, que você se expõe ao sol, tudo isso junto vai causar excesso de radical livre. Assim como também a prática de exercício físico e o ato de respirar, essas coisas também causam a produção de radical livre, inclusive excesso de radical livre. Então, como eu falei, coisas ruins causam a produção elevada de radical livre, mas coisas boas também causam a produção elevada de radical livre. Então, não tem como a gente deixar de respirar, por exemplo, para não ocorrer o estresse oxidativo, a produção de radical livre. Não tem como a gente deixar, quer dizer, tem gente que consegue ficar sem fazer exercício físico para não ocorrer a produção de radical livre, mas não é o saudável. E todo esse conjunto, toda essa produção de radical livre, estresse oxidativo, tudo isso, ainda por cima, vai atrapalhar a absorção nossa de muitos minerais, de muitas vitaminas, vai atrapalhar na produção, na absorção de certos aminoácidos, enzimas. Então, é importante a gente conseguir ficar longe dessas coisas que causam radical livre em excesso, sempre que der, na medida do possível. Quando não der, a gente vai lançar mão de coisas para combater os radicais livres e o estresse oxidativo, que é, por exemplo, a terapia ortomolecular. Inclusive, você que tem uma alimentação muito boa, muito rica, e então você consegue se nutrir de muitos nutrientes ali, vitaminas e minerais, através da sua alimentação, boa parte do que você consome, se você tem uma grande produção de radical livre, um grande estresse oxidativo no seu organismo, boa parte desses nutrientes que vem da sua alimentação se perde por causa dos radicais livres, por causa do estresse oxidativo. Por isso que, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, todo mundo precisa suplementar. Na maioria das vezes, inclusive, não é um mineral ou outro que está te fazendo falta, mas é vários minerais. Infelizmente, o nosso solo está cada vez mais pobre por causa da monocultura. Tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Então, a monocultura vem acabando com a riqueza do nosso solo. Aquela cenoura que era rica em beta-caroteno no passado, hoje em dia ela não é tão rica do mesmo jeito. O tomate que era rico em licopeno, hoje ele ainda é uma grande fonte de licopeno, mas não é mais igual como o tomate de antigamente.
E fazendo um paralelo aqui só, né? Fazendo um link aqui. Assim como as nossas comidas, nossos legumes, vegetais, não são mais tão ricos como eram antigamente, por outro lado, certos alimentos que já não eram bons, hoje são ainda piores. Por exemplo, o leite. O leite de hoje, o leite que você toma hoje, é muito mais inflamatório. Ele tem um potencial inflamatório muito maior do que o leite que seus avós tomavam. Então, não, o leite de hoje, a comida de hoje não é igual à comida que seus avós comiam. A carne de hoje está muito mais contaminada, muito mais carregada de hormônios do que a carne que seus avós comiam. Então, não é a mesma comida, assim como o pãozinho de hoje. O trigo de hoje não é igual ao pãozinho, ao trigo que Jesus Cristo comia. Então, esse negócio de, mas Cristo comia pão, então a gente não pode ser low carb, a gente não pode ser low carb, a gente não pode fazer uma dieta pobre em carboidrato, tem que comer o pão porque Cristo comia pão. Mas ele não comia esse pão que a gente come hoje. Então, dá uma pensada nas suas crenças religiosas, se elas não estão impactando a sua saúde. E aí, se a gente tem uma alta produção de radical livre, de estresse oxidativo, então a gente tem que combater a oxidação. Como que a gente combate a oxidação? Através de antioxidantes. A palavra já fala. Antioxidante combate a oxidação. Então, o que são antioxidantes? A gente consegue antioxidantes através da alimentação e consegue através da suplementação. Então, vitaminas como a vitamina C, a vitamina A, a vitamina E, minerais como o selênio, o zinco, o cobre. Citei só alguns aqui para você ter uma noção, para você ter uma ideia. Esses elementos, vitaminas, minerais, eles ajudam a combater a oxidação, o estresse oxidativo e, portanto, os radicais livres, porque são antioxidantes. Então, se você der uma pesquisada rápida na internet, você vai ver que existem muitos antioxidantes. Alguns são mais indicados com um tipo de tratamento, outros com outro tipo de tratamento, alguns com uma doença específica, mas, em geral, os antioxidantes, eles vão combater a oxidação. E é isso que a terapia ortomolecular faz, ela combate a oxidação. Acontece que o nosso organismo, ele consegue combater esse excesso de radical livre até certo ponto. Geralmente, quando a gente é mais novo, por que a gente é mais novo? Porque a gente tem menos tempo de vida? É apenas por isso? Na verdade, o envelhecimento é uma coisa um pouco mais complexa. Mas tá, quando a gente é mais novo, a gente tem maior quantidade de antioxidantes no nosso organismo. A gente tem menos, por outro lado, menos quantidade de tudo aquilo que causa um estresse oxidativo. Então, olha a gangorra que é quando a gente é mais novo e quando a gente é mais velho. Quando a gente é mais novo, a gente tem uma alta quantidade de antioxidantes no nosso organismo e baixa quantidade de fatores que causam a oxidação no nosso organismo. E quando a gente envelhece, isso aqui muda. A gente diminui a quantidade daquilo que é antioxidante e a gente aumenta a quantidade das coisas ruins que causam oxidação no organismo. Quanto mais o tempo passa, maior é a nossa exposição a esses elementos e, portanto, maior é o nosso acúmulo no nosso organismo desses elementos. Remédios, como eu falei, tudo aquilo que eu já citei, os agrotóxicos, pesticida, metal pesado, tudo isso junto são venenos que vão minando o nosso organismo, que vão minando a nossa saúde. E se você tem uma má alimentação, ainda por cima, você colabora para cada vez mais a sua saúde ficar deteriorada. Então, não bastasse apenas o envelhecimento por si só, que vai contra você, ainda por cima com a alimentação você detona com tudo. E aí eu quero que você entenda o seguinte, eu falei que o envelhecimento é uma coisa um pouco mais complexa. As pessoas enxergam da seguinte maneira o envelhecimento. Eu nasci, eu tenho lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e aí o tempo vai passando, é isso que faz eu envelhecer. O tempo vai passando, eu vou acumulando dias na minha vida, é como se eu tivesse uma bateria, né? Uma pilha, uma bateria. Eu vou consumindo aquela bateria, quando eu terminei de consumir, eu morro. Só que nesse meio período, vai acontecendo o que eles chamam de envelhecimento. Então é uma coisa que não depende de mim. É assim que as pessoas veem. O envelhecimento não depende de mim. O envelhecimento é uma coisa que acontece com todo mundo e que conforme o tempo passa, eu vou envelhecendo e é uma coisa que não depende de mim. Não está incorreto, mas tem uma coisa que você precisa entender se você quiser frear o seu envelhecimento ou pelo menos retardar o seu envelhecimento, ou seja, trabalhar no rejuvenescimento ou na prevenção do envelhecimento precoce. Porque envelhecer, sim, todo mundo vai envelhecer, só que envelhecer com saúde é possível. As pessoas acham que envelhecer significa adoecer. Então, você pode ser uma dessas, da maioria das pessoas que acha que envelhecer é uma coisa que não depende de você, que você vai envelhecer rapidamente, como dizem, dos 30 em diante ou dos 40 em diante é ladeira abaixo.
Tá, mas você pode decidir se você vai ser como a maioria das pessoas que desce essa ladeira na alta velocidade ou se você vai descer essa ladeira bem devagarinho, com um envelhecimento saudável, sem doenças ou com o mínimo de doenças possível. Então, o que causa envelhecimento? Se envelhecimento não é uma coisa que independe da gente, se o envelhecimento depende de nós, quer dizer, não, você vai envelhecer de qualquer jeito, mas a qualidade que você vai ter ao envelhecer, isso depende de você. Então, o que depende? O que você consegue controlar? O envelhecimento é o seguinte: você começa a ver de forma fisiológica, isso você não consegue controlar, a partir dos 25 a 30 anos, mais ou menos, você começa a ter uma queda hormonal, isso é natural. Só que você pode repor esses hormônios, ou melhor, o nome correto é modulação hormonal. Você pode fazer uma modulação hormonal para impedir que certos hormônios caiam. E você consegue manter bons níveis hormonais no seu organismo. Só que uma coisa leva a outra. No que você tem queda hormonal, você vai ficando com o corpo mais ácido. E lembre-se que terapia ortomolecular trata a acidez excessiva ou a alcalinidade excessiva. Então, a queda hormonal causa o excesso de acidez, assim como causa também a desidratação, a inflamação. E todas essas coisas, elas levam uma à outra. A inflamação, a acidez, o excesso de acidez, a queda hormonal, a desidratação e também a produção de radicais livres em excesso, todas essas coisas, elas se causam entre si, tá? Então, o envelhecimento, ele é um conjunto de vários fatores. E pensa assim, uma orquestra, uma ópera, né? Por que fala o conjunto da ópera? Porque não é só, eu não sei o nome das figuras ali, mas tem a pessoa que toca o baixo, o baixista, tem o guitarrista, sei lá, o que mais tem lá, o do violino, o contrabaixo, tem a pessoa que canta. Não é um deles que consegue fazer uma orquestra, não é um deles que consegue fazer uma ópera, precisa de todos eles. Então, assim é no nosso organismo. Você precisa manter uma boa hidratação, uma boa regulação hormonal, não pode ter inflamação crônica, pH tem que estar equilibrado e a oxidação tem que ser na quantidade certa, nem pouco, porque lembra que eu falei, patógenos também causam a produção de radical livre, porque quando entra micro-organismo no nosso corpo que pode nos matar, que pode nos prejudicar, o corpo combate e para combater ele acaba produzindo radical livre. Então o radical livre em si não é o problema, mas sim o excesso. Então você tem que fazer tudo que você puder para evitar a queda hormonal ou para, ao invés de você adiantar a queda hormonal, você conseguir atrasar o máximo possível essa queda hormonal. E quando começar a acontecer essa queda hormonal, você conseguir trabalhar ela de uma maneira que não seja uma queda abrupta, que aquilo ali não vai atrapalhar o seu desempenho, a sua vida, a sua saúde. A terapia ortomolecular, ela trabalha tudo isso. Ela foca muito, sim, na questão do estresse oxidativo, que é a produção excessiva de radical livre, mas ela também vai consertar o pH, também vai consertar essa questão da hidratação, a questão hormonal. A questão hormonal, ela é consequência de todo esse tratamento, mas a ortomolecular, ela também atua direto na questão hormonal. E como que a terapia ortomolecular atua? Através da suplementação das vitaminas, minerais, hormônios, aminoácidos, enzimas e principalmente através dos antioxidantes. Então a gente consegue isso através de suplementação e através da alimentação. Junto aí também entra a questão do exercício físico e hábitos saudáveis. E aí eu já quero tirar uma dúvida: qual é a diferença da medicina ortomolecular e a terapia ortomolecular? Eu sou terapeuta ortomolecular, eu não sou médica ortomolecular, então eu não vou saber dizer exatamente como funciona a medicina ortomolecular, mas até onde eu conheço, a principal diferença de um para o outro é os recursos que cada um tem. O terapeuta ortomolecular não pode fazer grandes doses de certas suplementações para os seus pacientes, que na verdade a gente não fala paciente, a gente fala cliente. Eu não gosto de serva porque fica uma coisa meio comercial, mas o correto é falar cliente, não paciente, enquanto que o médico pode falar paciente ao invés de cliente, e ele pode fazer uma dosagem muito maior das vitaminas, dos minerais para os seus pacientes. Agora, então a medicina ortomolecular é melhor? Eu entendo que não necessariamente. Na verdade, cada tratamento vai ser melhor para um tipo de indivíduo, ou, na verdade, se você fizer um tratamento de começo ao fim, ele vai funcionar. Se você fizer outro tratamento de começo ao fim, ele vai funcionar também. Apenas muda, é igual perguntar assim, qual língua é melhor para falar? Sei lá, japonesa ou coreana?
Apenas se você aprendeu coreano bem aprendido ou japonês bem aprendido, são línguas diferentes, apenas isso. Você vai usar o japonês para falar com o japonês, vai usar o coreano para falar com o coreano. A terapia e a medicina ortomolecular é a mesma coisa. Mas, Ellen, se por exemplo, eu vou falar um número bem alto, tá? Se eu preciso da vitamina K2, 1000 unidades ali da K2 por dia, e o médico ele pode mandar a gente tomar 1000, mas o terapeuta só pode mandar 0,1. Será que a terapia ortomolecular é tão eficiente quanto a medicina ortomolecular? Eu digo que sim, porque a terapia ortomolecular ela se baseia principalmente no Hennegan, que é o pai da homeopatia, e ele trouxe esse conceito de doses minúsculas que já fazem um grande efeito no nosso organismo. Eu gosto muito da suplementação medicinal, a suplementação que usa sim grandes doses, porém ela tem um lado ruim, que é o seguinte: vamos supor, você precisa de 50.000 UI de vitamina D, eu não estou falando para você fazer isso, mas uma dose de 50.000 UI de vitamina D, ela depende de onde você vai comprar, mas vai ser por uns 40, 50 reais, mais ou menos. Com esse valor, eu compraria muitas doses da vitamina D, daquela microdose que o terapeuta ortomolecular passa. A dose que o terapeuta ortomolecular passa não é desperdiçada, enquanto que a dose medicinal de suplementação, ela chega a ser desperdiçada em grande parte. Por quê? Porque o corpo ele não vai absorver tudo aquilo. Infelizmente, ele vai desperdiçar boa parte. Daqueles 50 reais que você está gastando, não dá para dizer se apenas 40 reais vão ser realmente aproveitados ou se 10 reais vão ser realmente aproveitados. O resto vai ser desperdiçado. Já na terapia ortomolecular, a gente vem com doses minúsculas, mas que já é o mínimo necessário para você ter resultado no seu organismo, para você conseguir fazer o seu organismo se mexer e voltar a funcionar do jeito como ele deveria. Então, eu vejo benefícios nas duas, tanto a medicina quanto a terapia ortomolecular, apenas vão funcionar de maneiras diferentes. Então, a principal diferença, na minha visão, é essa. Além de que o médico, por ele ser médico, ele pode fazer um conjunto de tratamento junto com a terapia, com a medicina ortomolecular, que o terapeuta ortomolecular não vai poder fazer, mas ele pode usar outros tratamentos que o médico provavelmente não vai usar. A gente vai falar sobre esse conjunto de tratamento no final do vídeo. Caso você não saiba, a terapia ortomolecular é isso. Ela conserta o seu corpo. O ortomolecular significa isso. O orto significa correção, equilíbrio, direito. Então, uma correção das suas moléculas, dos seus oligoelementos. O que é oligoelemento? É a menor partícula, é o menor tamanho, a menor molécula do elemento. Então, nós da terapia ortomolecular, a gente faz a terapia através de uma suplementação mínima, que já é o suficiente para o seu organismo voltar a viver e volta a viver rápido, tá? E a gente usa um conjunto de outros tratamentos junto com a terapia ortomolecular. O médico também, só que na área dele. Então, mais no final do vídeo eu vou falar sobre esses outros tratamentos que a gente pode fazer junto com a terapia ortomolecular. E aí sim você vai ter um up na sua saúde, porque a gente vai estar unindo terapia ortomolecular com outras técnicas, e aí não tem como você continuar doente. E a terapia ortomolecular, será que ela trata qualquer doença? Será que qualquer doença pode ser tratada pela ortomolecular? Será que a ortomolecular ela é indicada para todo mundo, independente da doença que tem, independente de como está o seu estado de saúde? Será que só algumas pessoas podem se beneficiar dela e outras não vai fazer diferença? A resposta é a seguinte: toda doença pode ser tratada ou pode ser pelo menos melhorada através da ortomolecular. Se você chegar num terapeuta ortomolecular ou num médico ortomolecular, já que uma doença em estado terminal, com a saúde bem lá nos finalmente ali, com uma saúde bem complicada, talvez você não consiga fazer grande uso da terapia ortomolecular. Por quê? A sua saúde já está bem deteriorada, já está bem complicada. Eu estou falando em casos de doenças terminais, de doenças que você realmente está praticamente mais de 99% comprometida aí. Mas aí o problema não é da ortomolecular, é você que chegou um pouquinho atrasada. O problema é que as pessoas, quando elas procuram esses tratamentos ditos alternativos, ditos complementares, a pessoa ela já tentou tudo que é médico convencional, ela já tentou tudo que é tentativa ali com médicos, medicamentos, já gastou um dinheirão com outras técnicas de medicina, nada deu certo, e aí chega pra gente esses casos melaborantes, esses casos que nenhum médico deu conta. Então tem que ter um pouquinho de consciência também. E outra coisa, a pessoa ela quer que a terapia faça milagre, ela não muda os hábitos alimentares dela, ela não quer mudar os hábitos
da saúde como um todo dela, ela não quer fazer mais exercício, ela não quer lembrar de tomar água durante o dia, ela toma o mínimo necessário e acha que aquilo ali tá bom. Ela não procura se afastar dos elementos que fazem mal, os pesticidas, agrotóxicos, metal pesado, tudo aquilo que causa excesso de radical livre. Ela quer que apenas o suplemento sozinho dê conta de toda aquela tranquilha, de todo aquele lixo que está atrapalhando o organismo dela, todo aquele veneno, toda aquela imundície. Então, você também tem que fazer sua parte. A terapia ortomolecular, eu acho ela maravilhosa, uma excelente terapia, um excelente tratamento para qualquer doença. Mas você tem que fazer sua parte. E o que eu acho mais maravilhoso da terapia ortomolecular é que ela trata a sua saúde como um todo. Então, ela vai melhorar todo o seu organismo. Ela não vai tratar a doença, que é esse o problema da medicina atual. Atual porque antigamente ela não era assim. Presta atenção nisso, você não sabia. A medicina antigamente, há muito tempo atrás, a medicina ela era como a terapia holística é hoje, como a terapia integrativa é hoje. Hoje a gente tem a medicina convencional, a medicina padrão, a medicina tradicional, e a gente tem a medicina integrativa, ou a terapia integrativa. A gente tem essas técnicas, esses tratamentos holísticos, integrativos, que olham o ser humano como um todo. Você tem um problema no fígado, o médico convencional ele vai dar um remedinho para o fígado. O médico ou o terapeuta integrativo ou holístico ou sistêmico, ele não vai tratar o fígado ou a doença do fígado, ele vai tratar o organismo inteiro, porque várias coisas impactam para o fígado estar daquele jeito. Seu fígado não está com esteatose por acaso, porque ele é um problema, porque o fígado está com problema. O seu fígado está com esteatose porque está com deficiência, o corpo inteiro está com deficiências de vitaminas e minerais, excesso disso, excesso daquilo, falta disso, falta daquilo. Então não resolve você dar um medicamento para o fígado, você precisa dar saúde para o corpo inteiro, para todas as suas células. Se você não fizer isso, você pode até resolver o problema do seu fígado agora, mas daqui a pouco é um problema no baço, depois é um problema no rim, depois é um problema na garganta, depois é um problema no pulmão, depois no coração. Isso não tem fim, você vai, na verdade, sobreviver, você não vai viver, eu já explico por quê, mas você vai apenas sobreviver tendo doenças ao invés de viver com saúde. Por isso que a terapia ortomolecular, ela dá essa base que a saúde precisa. Ela corrige o problema da raiz. Pensa assim, uma árvore, ela está com um galho podre, você pode podar aquele galho, mas se for uma doença que vem da raiz da árvore, não vai adiantar você podar o galho. Daqui a pouco você podou todos os galhos da árvore e a árvore não voltou a ter saúde, ela vai morrer porque você não tratou a raiz. Assim funciona na nossa saúde, nosso corpo, nosso organismo. Você tem que tratar na raiz do problema. É como se você fizesse uma caminha bem fofinha, bem cheia de nutrientes, um adubo, para aí sim você colocar uma sementinha ali. É assim que funciona a terapia ortomolecular. Você vai tratar o fundamento, a base da sua saúde. Aí você consegue melhorar a saúde do seu organismo inteiro, você consegue melhorar toda a sua saúde, todas as suas células, todos os seus órgãos, o seu organismo como um todo. Por isso que a terapia ortomolecular, assim como a medicina ortomolecular, trata todas as doenças. Será que trata também doenças psiquiátricas, por exemplo, depressão, ansiedade? Trata também. Vou falar aqui novamente, se não tratar, se não corrigir 100%, pelo menos melhora bastante. Por quê? Ela, como eu falei, ela vai tratar o organismo como um todo, ela vai tratar todas as suas células, todo o seu ser. Então, ela vai melhorar, vai cuidar do seu sono. Ela vai conseguir, a terapia ortomolecular, ela consegue melhorar muito a qualidade do seu sono. Claro, se você fizer a sua parte. Mas sim, ela melhora o sono. E a gente falou em sono, assim como também intestino. Se a gente fala em sono, a gente fala em problemas psiquiátricos. Problemas de sono constantemente estão por trás de problemas psiquiátricos. E a pessoa, de repente, ela dorme muito e ela acha que ela está dormindo bem e não é bem assim que funciona. Então, a ortomolecular ela ajuda a tratar o sono também, trata o intestino, trata o sistema imunológico. Então, doenças psiquiátricas, elas não surgem assim. As pessoas acabam separando uma coisa da outra, né? Uma coisa é doença no corpo físico, outra coisa é a doença mental, a doença a nível da cabeça, né? A nível psicológico, psiquiátrico, transtornos psiquiátricos. E, na verdade, mesmo os transtornos psiquiátricos, seja um transtorno mais assim, por exemplo, um neurodegenerativo, ou um psiquiátrico mesmo, tipo depressão, ou um de personalidade, todos esses transtornos, mesmo que seja a nível da cabeça, vamos dizer assim,
eles também têm origem nutricional, eles também têm origem em falta de nutrientes ou excesso de coisas ruins no organismo. E aí a ortomolecular, ela tem alguns exames que você pode fazer, que é feito no consultório ou depois, né, o terapeuta ele requer, ele pede aquele exame para ser feito, que quais são? Ele vai precisar saber os seus níveis de vitaminas, minerais, de aminoácidos, ele vai analisar o seu corpo para saber como que andam as suas vitaminas, seus minerais, para poder suplementar do jeito correto, na dosagem que você precisa. Lembrando que o ortomolecular é um tratamento personalizado, é um tratamento individualizado, por quê? Porque ele olha o que você precisa. A sua tia foi lá na ortomolecular e o médico, o terapeuta, passou tal suplemento para ela, que foi maravilhoso para ela. Aquele mesmo suplemento pode não bastar para você, pode ser que no seu caso você nem venha tomar aquele suplemento. Então esse negócio, as receitinhas, eu acho bacana as pessoas trocarem experiência. Eu sou um biohacker ou um biohacker, né? Eu faço experiência comigo mesma, mesmo que ninguém tenha orientado eu tomar um determinado suplemento, eu vou lá e tomo. Claro que antes eu estudei, claro que antes eu fui pesquisar ao máximo, a fundo, li em livros médicos, eu fui estudar aquele suplemento antes de sair tomando. Mas as pessoas fazem isso sem esse mínimo de estudo, né? Eu até acho legal você ter essa cultura de vou testar, vou experimentar. Mas isso traz o seu risco. Então, se você quer ser uma biohacker, você tem que aceitar topar esse tipo de desafio, esse tipo de risco. E o problema é que é um risco alto, porque se você não sabe o que está fazendo, você pode pagar com a sua saúde. Por isso que eu falo, tem que estudar muito antes de sair aplicando. Se você não sabe o que está fazendo, se você vai fazer por conta, você tem que estudar muito antes de aplicar. Mas, então, você tem vários exames que a gente faz na ortomolecular. Um deles é os exames de sangue para medir aí suas dosagens de vitaminas, minerais. Você já deve ter ouvido falar, tem um exame feito pelo fio de cabelo. Esse é um exame maravilhoso, a gente consegue descobrir muita coisa através do exame do seu fio de cabelo, para principalmente notar essas coisas, deficiências de vitaminas, minerais. É uma análise muito fidedigna, a análise através do fio de cabelo, a análise capilar. Tem a biorressonância, que serve tanto para fazer um diagnóstico, como também vai fazer um tratamento. Ela consegue medir, por exemplo, se você tem excesso de metal pesado e qual é o metal pesado que está em excesso no seu organismo e em que quantidade que está em excesso. Então, a ortomolecular, eu falei que tem vários tratamentos juntos, né, que a gente pode englobar com a ortomolecular. A pessoa que faz o ortomolecular junto com a biorressonância, ela consegue ter uma visão muito mais ampla da sua saúde, do seu organismo, e tem uma ferramenta poderosa para poder auxiliar no tratamento, porque ela vai dar detalhes específicos aí do seu organismo para a gente poder acertar mais precisamente no seu tratamento. Fora a anamnese em si, a gente tem uma anamnese e quando a gente faz perguntas para o paciente, a gente analisa o paciente, né, através de perguntas, então a gente consegue fazer esse questionário para poder investigar a vida do paciente. Só através desse questionário a gente já tem uma baita de uma noção. Esse questionário ele é tão preciso, conforme que a pessoa responde, se sim ou não para isso, para aquilo, a gente só por esse questionário, isso por si só já é um exame, porque ele é muito exato, ele tem uma precisão muito alta. Então a gente consegue, através desse questionário, sem necessidade de exames de sangue, exame de urina, exame do fio de cabelo, uma biorressonância, a gente já consegue ter noção de onde está o problema da pessoa. Claro que esses exames mais precisos, tipo a biorressonância, o fio de cabelo, o exame de sangue, esses exames eles vão dar um complemento para a nossa anamnese. E tem também o exame do pH, ou a medição do pH que a gente faz através da sua saliva, pode fazer através da urina também, mas aí você tem que ir no laboratório fazer o exame da urina, assim como você faria o exame de sangue. Mas quando a gente faz a análise do seu pH em consultório, a gente consegue fazer através da sua saliva. Então você não precisa ir lá fazer exame de sua urina para poder medir o seu pH, para poder saber se está mais ácido, se está mais alcalino, para a gente poder acertar no tratamento. Talvez você já saiba, talvez não, mas existe a ortomolecular injetável. Não é todo terapeuta ou todo médico que lança a mão desse tipo de tratamento, mas é um tratamento muito interessante. Por quê? A modulação hormonal a gente não faz por via oral, não é uma boa via. Tem a suplementação da vitamina D. Se você não consegue fazer uma suplementação da vitamina D injetável, então melhor que você faça por via oral, melhor do que não fazer. Mas o bom mesmo, toda vez que a gente fala de hormônio, então vitamina D, melatonina, entre tantos outros hormônios, testosterona, a gente não pode fazer por via oral. Na verdade, pode, mas o mais correto é fazer por via transdérmica. Então você tem um gel para fazer isso, você tem cremes específicos para fazer isso,
ou você faz por via injetável. A vantagem do injetável e também do transdérmico é que vai direto para o seu sangue, para a sua circulação sanguínea, não passando pelo trato digestório. Porque quando a gente passa pelo trato digestório, pelo estômago, tem toda a questão da acidez, a própria acidez do organismo, o próprio processo de metabolização vai acabar desperdiçando uma boa parte daquele elemento. Por isso que a via injetável ou a via transdérmica é melhor para a absorção do hormônio do que se fosse por via oral. Agora, você tem que ser sincero comigo. Se você está gostando desse vídeo, se você gosta de aprender sobre saúde, sobre prevenção, aqui a gente nunca fala de remédio. Aqui a gente não fala de como remediar uma doença. Aqui a gente fala como prevenir uma doença, como promover a saúde, como cuidar da sua saúde como um todo, a nível nutricional, a nível epigenético, a nível emocional e até a nível espiritual, relacionamentos e tudo mais. Tudo isso compõe a sua saúde. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, está gostando desse vídeo, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Compartilha no vídeo do WhatsApp, ali da família. Tem a sua família, você gosta de saúde, mas sua família não curte muito, prefere comer pastel na feira. Então, compartilha lá com eles para que mais e mais gente, cada vez mais, possa ter sua saúde melhorada, para que a gente possa espalhar a ortomolecular, que é uma terapia maravilhosa, que atua na prevenção de doenças, que atua na prevenção do envelhecimento precoce, que atua no tratamento da longevidade. Junto com a ortomolecular, então a gente pode usar a biorressonância, que vai tanto medir certas coisas do seu organismo, como também vai ajudar a tratar. Uma terapia muito famosa é a ozonioterapia ou a ozoniohemoterapia, que também junto com a ortomolecular vai dar um boost aí na sua saúde. E aí tem diversos tratamentos que a gente pode fazer junto com a ortomolecular, que são tratamentos, por exemplo, que usa os sons, tem tratamento que usa cores, o infravermelho é muito interessante. E aí para reparar o seguinte, a ortomolecular, como eu falei, ela corrige, ela equilibra, ela corrige os seus minerais, suas moléculas, a sua saúde como um todo. Então tudo que for tratamento que faça isso, não deixa de ser um tratamento ortomolecular. Não vai receber esse nome, mas em essência é um tratamento que vai estar corrigindo o seu organismo. Então, sempre que a gente puder fazer uso de outros tratamentos para melhorar, para potencializar a ortomolecular, a gente pode fazer. Inclusive, eu falei de biohacking, né? Alguns falam biohacking, outros biohacker, ou biohacker, né? Depende da forma aí como você aprendeu a falar. Biohacker ou biohacker, né? Na cultura biohacking ou biohacking, a gente aprende o seguinte, que a potencializar a nossa performance, a melhorar a nossa qualidade de vida, a modificar o nosso ambiente de maneira que a gente tenha maior produtividade, de maneira que a gente tenha maior longevidade, de maneira que a gente tenha mais saúde, qualidade de vida, para aumentar a nossa energia, aumentar a nossa concentração, a nossa performance, seja lá o que for, aumentar o nosso desempenho. A ortomolecular e o biohacking, do meu ponto de vista, eles acabam se mesclando, eu não consigo enxergar até onde vai o outro. Claro que o ortomolecular é um tratamento e o biohacking é um estilo de vida, é uma cultura, mas você consegue colocar os dois juntos, fazer uma mescla dos dois juntos e aí você vai ter um resultado muito melhor. Porque não tem como, você vai num terapeuta ou um médico ortomolecular fazer o tratamento. Tá, mas aí na sua casa você vai fazer o quê? Você vai ter um estilo de vida que vai te proporcionar a saúde, que vai promover a sua saúde, que portanto vai colaborar com o tratamento que você faz da ortomolecular, ou você vai ter um estilo de vida desregrado, um estilo de vida ruim que vai prejudicar o seu tratamento. O biohacking, se você for um biohacker, então o biohacking vai promover, vai auxiliar, vai colaborar com o seu tratamento de ortomolecular. Por isso que eu falo que biohacker e o tratamento ortomolecular são duas coisas que andam junto. Eu já tinha ouvido falar da ortomolecular há muito tempo, já tinha pesquisado, achei bacana, mas eu não fui atrás. Aí eu tive um problema de saúde que eu consegui reverter, que era o hipotireoidismo. Eu descobri que eu estava com o hipotireoidismo, que é uma TSH mais elevada e a T4 ou a T3 mais baixa, que no meu caso eu não sabia qual que era, porque a médica não pediu o exame da T3, só pediu o exame da T4. Ela falou que não era necessário saber a T3, coisa que eu discordo absurdamente, mas enfim, eu estava com hipotireoidismo e aí eu procurei uma nutricionista funcional ortomolecular para me ajudar. Ela me passou a dieta que eu tive que fazer e essa é a dieta que eu faço desde então. Baixíssima em carboidrato, na verdade nada de carboidrato refinado, só consumo carboidratos complexos,
mais carne, ou gorduras saudáveis e legumes à vontade. Basicamente isso, minha dieta. Tirei laticínios, qualquer tipo de laticínio. Toma cuidado com metal pesado, toma cuidado com xenoestrogênios, toma cuidado com xenoestrógenos. Então tudo isso daí veio por causa de uma doença. E aí eu quis entender como que aquilo ali funcionava. Eu quis entender como é que o meu corpo funcionava. Eu já estudava biohacking na época, mas eu queria aprofundar. Então eu fiz formação em terapia ortomolecular. Aí eu estou fazendo uma segunda formação agora em terapia bioortomolecular. Estou fazendo formações na área da nutrição funcional. Tudo isso porque, a princípio, eu queria aquele conhecimento para mim. Vou ser bem sincera, não estava pensando em ajudar as pessoas, não estava pensando em tratar as pessoas. O meu objetivo era tratar o meu problema de saúde. Naquele momento, o que eu precisava era recuperar minha saúde. Não ia resolver, não ia adiantar muita coisa, eu estar com a saúde fodida e querer ajudar as pessoas. Então, naquele momento, eu precisava recuperar minha saúde e ter uma saúde, voltar a ter uma saúde boa. Então, eu fui na nutricionista, consegui começar a reverter meu hipotireoidismo, e aí eu fui procurar as formações, me formei, e hoje, a minha saúde não tem mais traço nenhum de hipotireoidismo. Eu não preciso tomar remédio. Não estou falando que vai ser necessariamente assim com você, mas é impressionante porque o hipotireoidismo, na medicina convencional, não tem cura, só tem tratamento, mas não tem cura. E aí, fazendo um gancho com outro assunto que eu queria falar aqui, é assim, nós seres humanos, a gente vivia até por volta de 30 anos de idade. Era o suficiente para você nascer, amadurecer, se reproduzir, passar a sua genética, os seus genes para frente, e aí você vivia mais alguns anos para fazer aquela prole crescer e amadurecer. A prole amadureceu, pronto, você já estava descartada na natureza. Você já não era mais necessária na natureza. As pessoas morriam por volta de 30 anos. Por quê? Porque não havia tratamento para coisas super simples que há hoje em dia. As pessoas morriam de infecções simples, uma gripinha qualquer. Hoje não é mais assim, porque a medicina conseguiu o tratamento para essas doenças simples, para infecções, para um monte de doenças. Se você tivesse, embora antigamente seria mais improvável você ter diabetes e câncer, mas se você tivesse diabetes e câncer, você ia morrer, porque não havia tratamento para isso antigamente. Hoje existe tratamento para diabetes, para câncer, para um monte de tipo de vírus. Então, a gente conseguiu prolongar a nossa vida. A questão é que a gente prolongou a nossa vida, mas a gente não prolongou a nossa saúde. A gente apenas prolongou a vida. Por quê? A pessoa que ela tem diabetes, por exemplo, acho que esse exemplo vai ficar bem fácil para você entender. Ela tem diabetes ou um hipotireoidismo. Ela tem hipotireoidismo. Ela não vai mais morrer como ela morreria se fosse uns séculos atrás, um tempo atrás aí. Ela não vai mais morrer aos 30, quando ela tem hipotireoidismo. Ela vai continuar vivendo. Ela conseguiu, através da medicina, prolongar a saúde dela. Ela conseguiu, através da medicina, prolongar a vida dela. Mas ela não conseguiu prolongar a saúde, porque se ela parar com o remédio, ela morre. Então, será mesmo que a gente prolongou a nossa saúde ou apenas a doença? Terapia como a ortomolecular, ela aumenta a saúde, ela trata lá na base, na raiz, lembra? Então, ela promove a saúde, ela não trata a doença. A medicina convencional, ela prolongou a vida e não a doença porque ela não trata a saúde. A medicina convencional, ela prolongou a vida e não a saúde porque ela não trata a saúde, mas sim a doença. Ela dá remédio para a doença, ela trata o diabetes ao invés de tratar o diabético. Qual que é a diferença? Quando a gente trata o diabético, a gente muda a alimentação dele, a gente conscientiza ele das coisas que ele faz na casa dele, na vida, no ambiente, que prejudica a saúde dele, as coisas que ele faz, que ele recebe, que ele se alimenta, que está prejudicando ele. Isso é tratar o indivíduo. Agora, a medicina convencional, ela trata a doença, ela remedia a doença. Então, você que teve um diabetes, um câncer, um hipotireoidismo, ou você que tem alguma doença crônica e precisa fazer uso de remédios contínuos, você não prolongou a sua saúde, você apenas prolongou a sua vida, mas você não está vivendo, você está sobrevivendo, porque se você tirar seu remédio, você morre. Portanto, eu gostaria de te convidar a se permitir experimentar esses tipos de tratamentos que são ditos, são ditos alternativos, complementares, porque ainda não faz parte da maioria dos seres humanos, ainda não faz parte da maioria da população, porque o dia que todo mundo tiver o seu ortomolecular,
o dia que todo mundo ir no nutricionista funcional, o dia que todo mundo fizer tratamento com infravermelho, que aprender a parar com esse vício maldito com açúcar, carboidrato refinado, o dia que todo mundo entender agrotóxicos, pesticidas, encurtam os nossos telômeros, encurtam a nossa vida, aí sim vai acabar com esse negócio de medicina convencional e vai haver a medicina integrativa. Tá cheio de médico integrativo já hoje em dia, mas ainda assim a maioria são os médicos convencionais. Então se permita experimentar esses tratamentos que você vai ver. É muito diferente tratar a doença e tratar a saúde. Se eu fosse fazer o tratamento convencional para hipotireoidismo, que era o que a minha médica queria que eu fizesse, e ela não analisou todos os parâmetros, ela só viu que a TSH estava alta, então ela começou com o Purão, o remedinho lá sintético de T4, porque aquilo ali não é T4, aquilo ali não é modulação hormonal de verdade, não é hormônio bioidêntico, aquilo ali é hormônio sintético. Se você pegar a molécula da T4 e a molécula da T4 sintética, que é do Purão, Livor, Citroide, você vai ver que não é a mesma molécula. Se não é a mesma molécula, o corpo entende como um corpo estranho. Ele vai fazer o que ele consegue fazer com aquilo ali, ele vai aceitar aquilo ali do jeito que mudar, mas ele vai tentar eliminar também, e aí que surgem os efeitos colaterais. Se eu fosse fazer um tratamento convencional, eu estaria tomando remédio já aos 27 anos e continuaria pelo resto da vida. Aquilo ali não tem fim, aquilo ali não tem cura, é só tratamento pelo resto da vida. Então quero falar com você que existe vida além dos remédios, você tem que se permitir passar pelo tratamento, se permitir desapegar do que te faz mal e se conscientizar. Então, o vídeo foi esse. Vai logo no seu médico, no seu terapeuta ortomolecular e muda a sua saúde enquanto ainda há tempo, porque a terapia ortomolecular é uma terapia que promove o rejuvenescimento, a juventude e combate o envelhecimento precoce, portanto é uma excelente terapia para longevidade, ou seja, aumentar a vida com saúde. A gente aumenta a longevidade, a gente aumenta a vida e aumenta também a saúde.